chance de enxergar a civilização mais avançada do universo, o que você veria? Como será que eles se pareceriam? Será que eles teriam algum tipo de música? O quão avançada seria a ciência deles? Uma civilização assim avançada provavelmente já teria diversas tecnologias que nós nem sonhamos ainda, tipo esferas de Dyson ou viagens a velocidade muito próximas, se não maiores do que a da luz. Eles provavelmente atingiram total controle sobre o espaço-tempo, mas infelizmente, para nós terráqueos, a única vida que nós conhecemos é a nossa. Então não temos nem como pensar direito em como a civilização mais avançada do universo se pareceria. Mas o lado bom é que nós temos uma boa noção do que eles seriam capazes. Falando no sentido de evolução, todos os organismos que já viveram aqui na Terra são descendentes de um mesmo último ancestral em comum, chamado Luca. E isso é bastante limitante no sentido de nós só conhecermos um caminho bastante limitado que a vida seguiu na sua evolução até chegar na gente. Por exemplo, a vida por muito tempo se desenvolveu na água. Isso explicaria com bastante naturalidade a razão pela qual os nossos olhos enxergam a luz visível, que é uma fatia muito pequena de todo o espectro eletromagnético. Só que a água é transparente exatamente para a luz visível. Então seres submersos conseguem enxergar. Talvez em outro planeta, ou uma outra lua, a vida tenha seguido caminhos totalmente diferentes que levaram até seres totalmente diferentes. E quem sabe eles também estejam nesse exato momento se perguntando se existem mais seres parecidos com eles pelo universo. Mas deixando a especulação de lado, é verdade, nós não temos como saber exatamente como os indivíduos de uma civilização são. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos como saber, pelo menos por cima, como uma civilização se parece. Ok, talvez isso tenha ficado estranho. Então deixa eu dar um exemplo. Eu, Pedro, sou um indivíduo que vive na Terra. Mas vamos esquecer do indivíduo Pedro e pensar na Terra como um todo. Eu poderia mostrar para alienígenas fotos da Estação Espacial Internacional, da Muralha da China, quem sabe de alguma usina hidrelétrica monstruosa, obras de arquitetura como o Taj Mahal ou o Burj Khalifa, e eles muito provavelmente vão conseguir uma visão macroscópica de como a civilização humana se parece. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer nesse vídeo. E eu meio que deixei a resposta implícita sem querer nesses exemplos que eu dei. O que é que possibilita montar uma estação espacial em órbita do planeta, construir muralhas de milhares de quilômetros e que nos faz aprisionar água para depois deixá-la passar por turbinas? Energia. A história da humanidade está intimamente ligada com energia, desde o momento em que nós aprendemos a usar o fogo para cozinhar comida, até o momento em que nós dividimos os primeiros átomos dentro de um reator nuclear para acender uma lâmpada em casa. Na verdade foi para fazer bombas, mas depois a gente acendeu uma lâmpada em casa. Nós praticamente conseguimos voltar na história e saber o quão avançados nós estávamos justamente com base no nosso gasto energético. Uma civilização que queima lenha para esquentar comida usando essa escala é menos desenvolvida do que uma civilização que usa eletricidade para esquentar comida, ligar o computador, carregar o celular e fazer o ar-condicionado funcionar. O fator energético praticamente sempre esteve associado com marcos importantes na nossa história, seja em guerras por recursos ou por reviravoltas tecnológicas que nos impulsionaram para o futuro. E é essa ideia de que a energia é um excelente indicador para conseguirmos compreender civilizações, seja ela a humanidade ou qualquer outra civilização do universo, que foi a ideia de um astrofísico chamado Nikolai Kardashev na década de 60. Mas antes de cair de cabeça na escala de Kardashev, que tal você se tornar mais avançado aprendendo novas habilidades importantes? Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia no Brasil. E na Alura você aprende habilidades novas como programação, edição de vídeos e até inovação, e isso tudo no conforto da sua casa. O melhor de tudo é que você aprende de verdade porque a Alura é uma escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados pela Alura e você é acompanhado pelos professores enquanto aprende. E cada habilidade nova aumenta muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade de carreira. Então saia de cima do muro e venha para a Alura aprender uma habilidade nova hoje. E para ajudar, se vocês usarem o link que está aqui na descrição, vocês ganham 10% de desconto na assinatura do site. Usem a energia de vocês para se tornarem mais avançados. Agora, de volta ao Kardashev. O Kardashev propôs uma escala com base no poder energético que uma civilização poderia ter, já que, segundo ele, essa seria a forma mais viável de classificar uma civilização e compreendê-la. A escala de Kardashev, como ela passou a ser chamada, ganhou uma equação proposta por ninguém mais e ninguém menos do que Carl Sagan. Nessa equação que vocês estão vendo na tela, K é o valor de uma civilização na escala e P é o quanto de energia em joules é usada por ela em um segundo. Como vocês podem perceber, os dois são diretamente proporcionais. Conforme a energia usada por uma civilização aumenta, o seu valor na escala de Kardashev também aumenta. E aqui
nós chegamos na primeira informação crucial. Percebam que o que importa para uma civilização ser avançada é só o gasto de energia. Então, teoricamente, nós acabamos de atingir um limite para o quão avançada uma civilização pode ser. Hipoteticamente, o máximo de energia que uma civilização conseguiria gastar seria a energia inteira de um universo observável. E percebam que eu disse observável, porque nós também podemos extrapolar a mesma ideia para civilizações que consigam usar a energia de multiversos inteiros. E aqui já mora o primeiro problema. O que garante que a física de um universo diferente do nosso, se é que ele exista, é a mesma que o nosso? E segundo, o universo observável é o universo que nós conseguimos ver. A partir de uma certa distância, o espaço-tempo começa a se expandir mais rápido do que a luz. E é impossível de ultrapassar essa região. Como uma civilização quebraria esse limite físico para extrair energia de outros universos? E segundo, como quebrar a barreira do universo observável se a energia necessária seria maior do que a energia que nós temos disponível? De fato, essas civilizações super avançadas foram cogitadas, e elas receberiam o número 4 para civilizações que conseguem usar a energia do universo inteiro, 5 para as que conseguem usar a do multiverso e 6 para que estão fora do espaço-tempo. Mas o próprio Kardashev excluiu esses 3 tipos de civilizações, porque, honestamente, elas são bem improváveis de acontecer. Ok, eu tô me adiantando um pouco. Deixa eu voltar para a escala de Kardashev. Tirando esses tipos de civilizações improváveis, nós temos 4 pontos importantes na escala de Kardashev, que seriam as civilizações do tipo 0, 1, 2 e 3. O 0 é um número. Tem 4. Nós atualmente estamos por volta de 0,73 nessa escala, o que nos coloca ainda como uma civilização do tipo 0. Lembrem que quanto mais alto o número nessa escala, mais energia a civilização é capaz de usar. O 0 da escala seria o surgimento da vida, quando quase nenhuma energia era utilizada. E o 1 da escala é o primeiro marco que nós um dia pretendemos atingir, que é o momento em que usaremos toda a energia disponível no nosso planeta. E isso inclui energia solar, eólica, das marés, geotérmica, nuclear de fissão, fusão e todo outro tipo de energia imaginável. Chegar nesse ponto nos transformaria em uma civilização do tipo 1, o que nos tornaria uma civilização planetária. O próximo ponto na escala é o 2, e civilizações de tipo 2 conseguem usar toda a energia irradiada pela estrela hospedeira delas. Não se assustem ainda, porque nós conseguimos imaginar verdadeiras maravilhas de engenharia que permitiriam que isso acontecesse, como por exemplo uma esfera de Dyson. A ideia é envolver o Sol com placas solares que estariam gerando energia sem parar. A civilização de alguma forma conseguiria usar essa energia para todos os seus fins, tipo abastecer foguetes, cultivar alimentos e manter sua sociedade funcionando. Essas civilizações são chamadas de civilizações estelares, e é melhor nós começarmos logo a esfera de Dyson se nós quisermos terminar a tempo antes de o Sol virar uma gigante vermelha. E a nossa próxima parada é o 3 da escala de Kardashev, que seriam as civilizações de tipo 3. Se você acha que a ideia de usar toda a energia irradiada pela estrela hospedeira, que é o caso das civilizações de tipo 2, é loucura, então eu tenho péssimas notícias. Uma civilização de tipo 3 não só usa a energia da sua estrela hospedeira, ela usa a energia de todas as estrelas da galáxia. Na verdade, não só estrelas. Se tem energia no nome, essa civilização é capaz de controlar. Essa escala de energia é simplesmente inimaginável para nós hoje. E essas civilizações seriam chamadas de civilizações galácticas. E isso nos leva de volta à pergunta do início do vídeo. Qual seria a civilização mais avançada possível no universo atualmente? Ela obviamente seria a que tivesse o maior número da escala, ou seja, uma civilização do tipo 3. E essa civilização precisaria construir esferas de Dyson em cada estrela existente na galáxia. Talvez isso signifique destruir planetas e luas inteiras em busca de recursos, ou quem sabe até mesmo sistemas solares inteiros. E quer mais? É só ligar essas esferas de Dyson com cérebros de matrioska. Cérebros de matrioska seriam mega estruturas computacionais, literalmente um computador do tamanho de uma estrela, com energia fornecida pela própria estrela através da esfera de Dyson. Imaginem o que um supercomputador desse seria capaz de fazer. Boa parte dos problemas encontrados ao criar processadores e clusters de processadores é a energia utilizada, que pode rapidamente se tornar inviável. Vários computadores extremamente avançados poderiam resolver problemas inimagináveis para nós hoje, incluindo o de como se tornar uma civilização do tipo 3 rapidamente. Outra forma de energia que uma civilização de tipo 3 utilizaria seria a energia liberada pelo buraco negro no centro da galáxia. Toda vez que um buraco negro acreta a matéria, isso é, aquele disco de acreção
redor dele uma quantidade alta de energia liberada. E esse, inclusive, é o processo mais energético conhecido no universo até agora. Com esse poder energético, não seria difícil de fornecer energia para diversas populações espalhadas pela galáxia. E a própria tecnologia avançaria o suficiente para resolver problemas milenares de comunicação e transporte só por causa da disponibilidade de energia. Mas uma pergunta paira no ar. Se uma civilização tipo 3 existisse agora na nossa galáxia, nós seríamos capazes de detectá-la? A resposta é sim. Uma civilização dessas deixaria marcas na galáxia, como por exemplo a perda de energia na forma de calor. Nós conseguiríamos observar isso em comprimentos de onda como infravermelho, da mesma maneira que nós conseguimos identificar pessoas à noite usando câmeras em infravermelho. O próprio Kardashev liderou alguns trabalhos à procura desse tipo de civilização, e em 2015 um estudo concluiu que não encontrou nenhuma marca deles no universo local. Mas como o exercício de imaginar civilizações extremamente avançadas é divertido, nós não vamos parar por aqui. Vamos descer na escala de Kardashev e imaginar como seria uma civilização usando energia não de uma galáxia inteira, mas sim de um sistema solar inteiro, mais humilde. Como a maior parte de energia de um sistema solar vem da estrela, nós podemos considerar que essas civilizações conseguem obter toda a energia de uma estrela. Isso é uma aproximação, mas serve. Uma forma que eu até já citei seria criar uma esfera de Dyson ao redor que capturaria toda a energia da estrela e distribuiria pelo sistema solar inteiro. E aqui também é possível usar um cérebro de Matryoshka, ou seja, um sistema que teria um megacomputador ao seu dispor. Quem sabe toda civilização inteligente até parasse por aqui, porque ela poderia usar esse poder computacional para simular uma realidade perfeita e em que bilhões de anos se passam a cada ano no lado de fora. Quem sabe nós estejamos dentro de um desses cérebros de Matryoshka agora. Até seria possível de sustentar uma sociedade na própria esfera de Dyson por bilhões de anos, que seria mais ou menos o tempo até a estrela morrer. E nós inclusive já captamos diversos sinais que nós achamos ser de uma civilização de tipo 2. Nós olhamos para estrelas e vimos que o brilho delas variava em intervalos muito precisos, condizentes com a existência de painéis solares de uma esfera de Dyson orbitando essa estrela. Só que mais tarde uma explicação mais razoável era encontrada, e esse foi o caso da observação do primeiro pulsar, inclusive. Como curiosidade, o Kardashev havia previsto sinais semelhantes ao de um pulsar em seus trabalhos no começo da década de 60, e a astrofísica Jocelyn Bell descobriu o sinal de um pulsar anos depois, em 1967. Recentemente, em 2016, um grupo anunciou um sinal vindo de uma direção de uma estrela conhecida como uma possível marca de uma civilização de tipo 2, mas logo depois eles perceberam que o sinal era de um satélite terrestre mesmo. A própria alteração de luminosidade de Betelgeuse no ano passado levantou a ideia de que seria uma esfera de Dyson sendo construída, mas logo eles concluíram que era só poeira. Ou seja, até agora nada indica que nós estamos acompanhados na nossa vizinhança, mas não tem como riscar da lista de possibilidades outros sistemas em outras galáxias ou até mesmo na Via Láctea. Imaginem quantas civilizações diferentes seriam possíveis considerando o número de estrelas que cada galáxia tem. Mas vamos mais uma unidade para baixo na escala. E se ao invés de utilizar toda a energia da estrela, nós usarmos toda a energia disponível no planeta? E essa é a civilização de tipo 1. O próprio centro da Terra oferece uma fonte de energia possível. Imaginem utilizar a energia que ativa vulcões. E dentro da conta teórica de quanta energia hipoteticamente nós podemos usar de um planeta, nós precisamos incluir os elementos químicos que existem nele que possibilitam a fusão nuclear. Fundir hidrogênio para transformar em hélio libera uma quantidade alta de energia. E sabe onde tem hidrogênio de sobra? Na água do mar. A água do mar seria uma fonte de energia importante para uma civilização de tipo 1, justamente por causa da fusão nuclear. No fim, nós estaríamos extraindo energia de lugares que hoje nós nem começamos a usar. Mas a realidade da Terra e da humanidade ainda é um pouco diferente. Nós ainda somos uma civilização do tipo 0 e nem dominamos a tecnologia de fusão nuclear ainda. Muito provavelmente essa é uma tecnologia que está nos segurando ainda nessa posição à escala de Kardashev. E alguns físicos consideram que a humanidade conseguiria alcançar o tipo 1 em cerca de 100 anos. Muitos de nós estaríamos vivos para ver. Mas a coisa não é tão simples assim. Isso também vem com um custo. Utilizar toda a energia do planeta aumentaria também os resíduos gerados no processo. Não importa o quão eficiente alguma coisa seja, nós sempre teremos resíduos no final. E nós já vemos esses resíduos se tornando problema atualmente no nosso planeta. E a maior parte deles por causa das nossas atividades envolvendo o uso e geração de energia. Mesmo se nós conseguíssemos uma energia razoavelmente limpa, como é o caso da fusão nuclear, nós ainda teríamos uma porcentagem que seria desperdiçada de forma térmica, causando o aquecimento do planeta no longo prazo. Outro problema seria que o espaço físico e recursos naturais são limitados. Ou seja, existe uma quantidade limite de pessoas que uma civilização pode ter. E esses são dois problemas que podem levar à extinção da humanidade facilmente caso
eles não sejam resolvidos, impedindo que nós avancemos para o tipo 1 e muito menos para o tipo 2, que é estimado em milhares de anos. Outros pesquisadores já sugerem que esses dois problemas seriam facilmente resolvidos por nós quando tivéssemos tecnologia o suficiente para estar próximo ao tipo 1. Mas isso ainda levanta uma questão muito profunda. Será que todas as civilizações que já existiram, na verdade, foram extintas por todos esses problemas antes mesmo de chegar no tipo 1?